Você já parou para pensar como uma ilha relativamente pequena, fria, chuvosa e isolada conseguiu dominar quase metade do planeta? Como a Inglaterra, um pedaço de terra menor que muitos estados brasileiros, colocou impérios gigantes de joelhos, controlou oceanos inteiros e espalhou sua influência pelos 4 cantos do mundo? Parece impossível, mas aconteceu. E o mais assustador é que a Inglaterra não venceu apenas com força militar. Ela venceu com estratégia, manipulação, dinheiro, tecnologia e uma obsessão brutal por poder. O que você vai descobrir agora é como um reino que quase foi destruído várias vezes conseguiu construir o maior império da história humana. E acredite, algumas dessas estratégias ainda controlam o mundo hoje. Porque quando pensamos em impérios, normalmente imaginamos Roma, mongóis ou talvez Napoleão. Mas nenhum deles chegou perto do que os britânicos fizeram. No auge do Império Britânico, cerca de 1/4 da população mundial vivia sob domínio inglês. 1 em cada 4 seres humanos obedecia à coroa britânica. O sol, literalmente, nunca se punha sobre o império, porque sempre havia algum território britânico iluminado em algum lugar do planeta. Canadá, Índia, Austrália, África do Sul, Hong Kong, Egito, partes do Oriente Médio, ilhas espalhadas pelos oceanos, tudo conectado por uma única potência. E o mais inacreditável, tudo começou com medo. No século XVI, a Inglaterra era considerada fraca. Espanha e Portugal dominavam os mares. França tinha um exército muito mais poderoso. O Império Otomano aterrorizava a Europa. Os ingleses eram quase irrelevantes perto dessas superpotências. Mas exatamente por serem mais fracos, eles aprenderam algo que mudaria o mundo, não podiam vencer jogando o mesmo jogo dos outros. Precisavam pensar diferente. Enquanto os grandes impérios gastavam fortunas em guerras terrestres, os ingleses apostaram no mar. Eles entenderam uma coisa antes de todo mundo: quem controla os oceanos, controla o comércio. E quem controla o comércio, controla as nações. Não era apenas sobre conquistar terras. Era sobre controlar dinheiro, rotas, produtos e recursos. Então a Inglaterra começou a construir a arma mais poderosa da história, até aquele momento sua marinha. Mas aqui vem a primeira virada absurda dessa história. A Inglaterra não tinha recursos infinitos, não tinha ouro como a Espanha, não tinha população gigantesca. Então como conseguiu criar uma marinha dominante? Simples, usando piratas. Sim, piratas oficiais. A coroa inglesa autorizava homens como Francis Drake a atacar navios espanhóis e roubar riquezas no oceano. Era pirataria legalizada. Enquanto a Espanha trazia ouro da América, os ingleses atacavam, saqueavam e enfraqueciam seu maior rival sem declarar guerra oficialmente. Era uma estratégia genial e cruel ao mesmo tempo. E então veio o momento que mudou tudo. Em 1588, a Espanha decidiu acabar de vez com a Inglaterra. A invencível armada espanhola, considerada a maior frota do mundo, atravessou o oceano para destruir os ingleses. Era o fim anunciado da Inglaterra. Só que aconteceu exatamente o contrário. Com navios mais rápidos, estratégias mais inteligentes e até ajuda do clima, os ingleses destruíram a armada espanhola. Aquela vitória não foi apenas militar, foi psicológica. Pela primeira vez, a Inglaterra percebeu que podia dominar os mares. E quando um país controla os mares, ele controla o futuro. A partir dali, começou uma expansão quase imparável. Mas não pense que os ingleses simplesmente chegavam e conquistavam tudo na força bruta. O segredo deles era muito mais sofisticado. Eles dominavam dividindo inimigos, comprando aliados e manipulando governos locais. Em muitos lugares, a Inglaterra nem precisava lutar diretamente. Ela fazia os próprios povos locais brigarem entre si enquanto lucrava no meio do caos. Foi exatamente assim na Índia. E talvez nenhum lugar mostre melhor a inteligência brutal do Império Britânico do que a Índia. Porque a Índia
não era um país fraco, muito pelo contrário. Era uma das regiões mais ricas do mundo. Tinha milhões de habitantes, culturas antigas, comércio gigantesco e reinos poderosos. Então, como algumas milhares de pessoas vindas de uma ilha distante conseguiram dominar tudo aquilo? A resposta parece mentira, começou com uma empresa. A Companhia das Índias Orientais foi criada para fazer comércio, só isso. Mas aos poucos ela virou algo muito mais sombrio. A empresa criou exércitos privados, financiou guerras, derrubou governantes e começou a controlar territórios inteiros. Imagine uma empresa moderna tendo seu próprio exército maior que o de muitos países. Foi exatamente isso. Em determinado momento, a Companhia das Índias tinha centenas de milhares de soldados. E o mais assustador, muitos deles eram indianos lutando pelos britânicos. Os ingleses perceberam algo genial sobre poder. Você não precisa dominar um povo pela força se conseguir fazer esse povo trabalhar para você. Então, eles exploravam rivalidades locais, prometiam vantagens para certos grupos e colocavam líderes uns contra os outros. Quando alguém percebia, já era tarde demais. A Inglaterra estava no controle, e o dinheiro começou a entrar numa escala absurda. Algodão, chá, especiarias, ópio, metais preciosos, tudo passava pelas mãos britânicas. Londres começou a virar o centro financeiro do planeta. Bancos ingleses financiavam guerras, empresas inglesas controlavam mercados e navios britânicos cruzavam oceanos carregando riquezas inimagináveis. Mas existe uma parte sombria que muita gente ignora quando fala do Império Britânico, a escravidão. Boa parte da riqueza inglesa foi construída em cima do tráfico de pessoas. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras, transportados em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Navios britânicos lucravam absurdamente com esse comércio cruel. Açúcar, algodão e tabaco produzidos por escravos alimentavam a economia do império, e isso transformou a Inglaterra numa máquina econômica. Só que os britânicos não dominaram apenas com violência e dinheiro. Eles dominaram usando tecnologia. Enquanto muitos países ainda dependiam de métodos antigos, a Inglaterra passou pela Revolução Industrial. E isso mudou tudo. Fábricas gigantes começaram a produzir armas, tecidos, navios e máquinas numa velocidade nunca vista. O império agora tinha recursos praticamente infinitos comparado aos rivais. Enquanto outras nações lutavam com espadas e cavalos, os ingleses já tinham locomotivas, navios a vapor e produção industrial em massa. A diferença tecnológica era tão absurda que muitas guerras pareciam injustas. Em alguns lugares, povos inteiros enfrentavam armas britânicas avançadas, usando equipamentos muito mais simples. E quando você junta tecnologia, dinheiro e controle marítimo, nasce uma superpotência quase impossível de parar. Mas talvez a maior arma britânica tenha sido a informação. A Inglaterra criou redes globais de comunicação, espionagem e administração. Eles sabiam o que acontecia em colônias do outro lado do planeta antes de muitos governantes locais. Construíram cabos telegráficos submarinos ligando continentes. Criaram sistemas burocráticos extremamente eficientes. Era um império conectado como nenhum outro na história. E aqui está um detalhe assustador: muitos países ainda funcionam usando estruturas criadas pelos britânicos. Sistemas jurídicos, bancos centrais, ferrovias, modelos parlamentares, a influência britânica ficou tão profunda que sobreviveu até depois do fim do império. Mas apesar de toda essa força, havia um problema escondido crescendo lentamente. Quanto maior o império ficava, mais difícil era controlá-lo. Revoltas começaram a surgir em vários lugares. Povos dominados começaram a perceber o custo real da presença britânica. Na Índia, uma gigantesca rebelião explodiu em 1857. Na África, movimentos de resistência cresciam. Na Irlanda,
O ódio contra os britânicos se intensificava. O império parecia invencível por fora, mas por dentro começava a rachar. E então vieram as guerras mundiais. A Primeira Guerra já abalou profundamente a economia britânica, mas a Segunda Guerra Mundial praticamente destruiu o império. Mesmo vencendo o conflito, a Inglaterra saiu financeiramente quebrada. Enquanto isso, duas novas superpotências surgiam, Estados Unidos e União Soviética. De repente, manter colônias espalhadas pelo planeta ficou caro demais. Revoltas independentistas cresceram rapidamente. A Índia conquistou independência. Países africanos começaram a se libertar. O império que parecia eterno começou a desaparecer diante dos olhos do mundo. Mas aqui vem a parte mais surpreendente dessa história. A Inglaterra perdeu o império, mas manteve influência. Porque os britânicos entenderam algo antes de todo mundo. Poder não é apenas território. Poder é cultura, economia e idioma. Hoje, mesmo sem controlar metade do planeta oficialmente, a influência inglesa continua gigantesca. O inglês virou a língua global. Londres continua sendo um dos maiores centros financeiros do mundo. O sistema político britânico influenciou dezenas de países, e muitas fronteiras modernas foram desenhadas pelos britânicos durante o Império. Ou seja, de certa forma, a Inglaterra nunca deixou completamente de dominar o mundo. E talvez o mais assustador seja perceber que muitas técnicas usadas pelos britânicos séculos atrás continuam sendo usadas até hoje por grandes potências. Controle econômico, influência cultural, domínio tecnológico, manipulação política, o jogo mudou de aparência, mas as regras continuam parecidas. Agora pensa comigo como um pequeno reino conseguiu superar impérios gigantes, atravessar oceanos, controlar continentes inteiros e moldar o mundo moderno. Não foi sorte, foi estratégia fria, planejamento e uma capacidade absurda de adaptação. Eles entenderam cedo algo que poucos percebiam: quem controla comércio, tecnologia e informação não precisa ser o maior país do mundo, precisa apenas ser o mais inteligente. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque, no fundo, o Império Britânico não foi apenas um império. Foi uma máquina global de poder construída passo a passo durante séculos. Uma máquina tão eficiente que seus efeitos ainda estão vivos hoje, mesmo depois do fim oficial do Império. E agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que existe algum país atualmente repetindo as estratégias da Inglaterra para dominar o mundo de forma indireta? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler sua visão. E se você curte histórias reais que parecem filmes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão mostrar como impérios surgiram e como eles caíram da forma mais inesperada possível.